Olá a todos, tudo bem? Aqui é o Marcos Fabrício, estou como coordenador pedagógico do projeto Bahia Produtiva, vinculado à Associação Humana Povo para Povo Brasil. E nessa segunda videoaula tratamos sobre segurança alimentar nutricional e aspectos institucionais, que são os espaços de construção social da política pública. E espero que gostem desse material, dessa videoaula. Espero que aproveitem bastante e estamos aí à disposição de vocês. No primeiro vídeo, nós trabalhamos sobre direito humano à alimentação, Então, trabalhamos uma perspectiva histórica do conceito de direito humano à alimentação. Tratamos um pouco de como essa relação histórica, foi bastante interessante para a chegada do conceito de segurança alimentar e nutricional no Brasil e como se deu, toda essa construção histórica, E hoje a gente vai trabalhar com segurança alimentar e nutricional, aspectos institucionais. Por que a gente está trazendo esse tema? É porque nós vamos tentar trazer alguns elementos do sistema de segurança alimentar e nutricional, os espaços de construção de políticas públicas, que aí é um processo bastante histórico e bastante característico da nossa realidade, onde a gente tem sociedade civil fazendo todo o processo de protagonismo, e de incidência política e construção social, junto com os governos. E no Brasil, particularmente, os governos mais de Lula e Dilma foram pioneiros nesse processo da construção coletiva, a partir das conferências, dos documentos, e dos planos. Então, foi bastante significativo essa construção social que permitiu a gente ter uma base jurídica bastante forte, e bastante integrada entre os entes federados. Então nós conseguimos avançar bastante nesse sentido. Sobre o roteiro de apresentação, a gente vai trabalhar primeiro o que é o CISAM, a composição do CISAM e os espaços de construção, o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, Segurança Alimentar, a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar. Bom, o que é o CISAM? O CISAM é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É um sistema público legalmente constituído pela Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, conhecida como Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, LOSAN. E é importante lembrar que nosso país, desde o primeiro governo Lula, nós tivemos Mesa Brasil, a implementação do Fome Zero. Então, todas essas políticas de combate à fome, inicialmente, e agora mais com a perspectiva da segurança alimentar e nutricional, foram essenciais, para o nosso processo de fortalecimento, em termos de acesso à alimentação saudável. A perspectiva aqui que a gente vai tratar é muito mais desse âmbito, mas obviamente a gente vai trazer muito o enfoque da sociedade civil, O CISAM reúne diversos setores do governo e da sociedade civil com o propósito de promover em todo o território nacional o direito humano à alimentação adequada. Então, esse foi o termo que a gente usa aqui e já incorporado, a gente vai fazer muita menção no primeiro vídeo, traz essa perspectiva histórica e já nos aspectos institucionais relacionados a esse momento. O CISAM permite elaborar e articular políticas de segurança alimentar e nutricional em âmbito nacional, estadual e municipal, bem como monitorar e avaliar as mudanças que ocorreram na situação de alimentação e nutrição. Então é todo um processo que envolve os vários entes federados e trabalha de forma secretarias, interministérios, aí vai depender de cada âmbito de atuação. E a participação da sociedade civil em múltiplas escalas, que a gente tem escala nacional, escala estadual, escalas municipais. Qual é a composição do CISAM? Nós temos as conferências de segurança alimentar e nutricional de âmbito nacional, estaduais e municipais. Essas conferências têm um período de tempo que ocorre, e vai depender muito, existe uma sincronia, Primeiro ocorrem as conferências municipais, que elegem delegados que vão para as conferências estaduais, e dessas conferências estadual se realiza a conferência nacional. E aí cada um vai surgir documentos, vai surgir contribuições da sociedade civil, de órgãos do governo,
que vai permear toda a política pública, né, de segurança alimentar e nutricional. Então é bastante interessante que isso é uma construção que vem de uma escala, né, a nível de município, depois vai a nível estadual e, consequentemente, no final você tem a grande conferência nacional que tem aí os nortes da política, né. Nós temos também os conselhos de segurança alimentar e nutricional. Aí você tem nível federal, estadual, municipal também, né, nesse mesmo nível de escalaridade, né. Então você tem um nível que pega, né, mais próximos bairros, né, as comunidades, os territórios. Depois ele vai subindo, né, nível estadual, que é um conselho mais estratégico também, né, e o federal, que já discute um âmbito mais mais abrangente, né. Lembrando que, assim, hoje com esse governo que está aí, o governo federal, que ele não é muito aberto a essa participação popular, essas questões elas vai depender muito de níveis de governo, né. Quando você tem um governo mais progressista, você tem uma participação muito mais efetiva da sociedade civil, e também, né, o próprio governo permite que a própria sociedade ela tenha uma participação maior, né. Quando a gente está num governo mais de conservador, esses processos de articulação, de inter-relação entre sociedade civil e governo é mais complicado. Então vai depender muito do nível, né, de governança do país ou do estado, mas no geral, assim, quando a gente fala dentro da política pública, você tem uma participação mais ativa ou menos ativa, e vai depender muito do momento também, né, da conjuntura. Existe também as câmaras interministerial em âmbito nacional e as câmaras intersetoriais em âmbitos estaduais e municipais. Aí vai depender também da participação, né, dos governos, né, e aí você tem múltiplos órgãos de governo que fazem esse processo de articulação. Temos também o órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional da União, Estados e Municípios. Lembrando, todos esse processo organizativo ele está vinculado aos 3 âmbitos, né? Federal, estadual e municipal. E temos as instituições privadas com ou sem fins econômicos que fazem adesão e que respeitam os critérios, princípios e diretrizes do CISAM. Essas são as organizações da sociedade civil. Você também tem as escalas mais local, e aí você também tem as organizações mais nacionais e até de caráter internacional que atuam, né, nesse processo de monitoramento, planejamento e avaliação da política pública. Então nós temos todo esse processo que é construído, né, tanto pela sociedade civil, com o maior protagonismo dela, quanto pelo Estado, os governos, né, em múltiplas escalas, que vão construindo parcerias e articulações, né, e disputas também, porque não, na construção das políticas públicas. E no Brasil é uma coisa que é tradição, né, é tradição do nosso processo de constituição, até dos conselhos, né, de direitos, isso desde o início da década de 90, né, o papel da Igreja Católica. Então esse papel é bastante salutar e extremamente importante dentro da nossa história, né, democrática. Então isso é um elemento bastante significativo, né, pra gente. Vamos lá. Os espaços de construção social da política pública. Então nós temos as câmaras intersetoriais, que são os representantes de governos, e aí você tem estados, municípios, né? Tem os ministérios que articulam também. Qual é a função dessas câmaras, né? Elaborar e monitorar a política e o plano de segurança alimentar e nutricional, fazer interlocução e pactuação com os órgãos de entidade dos governos sobre a gestão e integração dos programas e ações do plano de segurança alimentar e nutricional, e aí vai depender dos âmbitos, né? E a apresentação de relatórios e informações ao Conselho. E o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Aí você tem representantes governamentais e da sociedade civil. E aí vai depender, né? Cada estado tem seu formato, né? Você tem âmbito federal também, né? E geralmente, a depender da situação, a sociedade civil é quem preside esse conselho, né?
e o Estado dá esse suporte, né, com a Secretaria Executiva. Mas é bem legal, é bem interessante. O CONSEA, ele normalmente é um conselho bastante forte, bastante estratégico dentro da construção social, de uma política pública. E a função dele é propor diretrizes e prioridades da política do Plano Nacional, monitorar e acompanhar a implementação e convergência das ações inerentes à política e ao plano, e mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na discussão e implementação de ações públicas de segurança alimentar e nutricional. Então ele tem todo esse papel de monitoramento, de mobilização, de planejamento, de acompanhamento, né? Então consegue fazer todo esse processo de construção social, né, junto com governos e sociedade civil. Como é que é aqui na Bahia? Nós temos uma lei estadual, né, número 11.046 de 2008. O Estado da Bahia integra o CISAM desde 2011. Nós temos uma política estadual de segurança alimentar e nutricional. Realizamos várias conferências estaduais ao longo dos últimos anos. E o Conselho Estadual, né, construiu já um plano estadual de segurança alimentar e nutricional dos anos de 2015 a 2019. E é um plano que foi construído a múltiplas mãos, né? Participou membros da sociedade civil e organizações de povos e comunidades tradicionais, indígenas, assentados, agricultores e agricultoras familiares, né, povos da cidade, povos do campo e o governo, né, múltiplas secretarias aí de estado, e construiu isso, né, de uma maneira bastante coletiva. Tanto é que o CONSEA hoje é um dos conselhos mais fortes no estado, né? Ele tem um trabalho, uma articulação muito forte, tem uma linha de produção de materiais, de artigos, de notas técnicas, né? E bastante significativo. E o que é interessante desse plano é que ele conseguiu se inserir dentro do plano plurianual, né? Que é o PPA, que é a política orçamentária, né? A política estratégica do Estado em termos de financiamento da política pública, né? Então a gente vem conseguindo fazer um trabalho bastante significativo, né? Eu posso falar bastante propriedade porque eu fiz parte do Conselho de Economia Solidária, né, estadual, e como a gente ficava bastante lisonjeado com o papel do CONSEA, ficávamos bastante felizes, né, que a sociedade civil conseguia fazer um trabalho de incidência política bastante forte. E desde a época que eu acompanhava, entre 2016 e 2018, a gente fazia esse trabalho também de acompanhamento, né, das políticas públicas também, e como era um conselho bastante ativo. E na Bahia isso é muito forte, né, da nossa tradição política, a sociedade civil protagonizar esses processos de construção social, né, das políticas públicas. E isso foi bastante interessante, bastante único, né, do nosso processo mesmo de construção social. E isso é algo que a gente nos deixa bastante felizes, né? Então a gente tem que ter muito orgulho do nosso estado nesse sentido. A gente tem uma sociedade civil bastante ativa, nós temos um governo bastante aberto para essas demandas, né? E que de certa forma contribui bastante, de forma significativa, né, na condução da política pública. E temos também, né, documentos, né, planos, políticas, né, que fazem uma congregação muito forte, né? Então é isso, pessoal. Esse tema a gente trabalhou com algumas referências, né? Eu usei bastante referência do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Usei o próprio Plano Estadual, né, de Segurança Alimentar e Nutricional 2015-2019. E pronto, agora nas próximas videoaulas a gente vai trabalhar mais com alguns elementos mais práticos mesmo, né, da agricultura familiar, da agricultura, da agroecologia. Nós vamos trabalhar mais esses elementos de integração, né, da prática mesmo, da relação de construção mesmo, das ações da sociedade civil. Então a gente vai focar mais na sociedade civil, mais nas políticas existentes. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro e da segunda videoaula, né? São temas bastante caros aí pra gente, que contribuem de forma significativa para o processo de entendimento, né, de toda essa dinâmica de construção da política pública, né? E que é uma política pública que é construída a múltiplas mãos
e que a gente fica bastante grato pela participação, né, e pela oportunidade de estar falando sobre esse tema. Então, para a gente é muito interessante, a gente agradece muito a presença de vocês, ficamos bastante felizes com esse material, a gente ter compilado algumas informações. Não está completo, obviamente, precisa ter muito mais informações, né, como a gente tem um tempo muito limitado, mas eu acho que esses materiais que a gente disponibiliza dá para a gente estudar e compreender muito mais sobre esse processo de construção social, tá bom? Gratidão mais uma vez, um forte abraço e até a próxima. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.